Papai, aquela mendiga na rua é igual à mamãe, disse o menino ao seu pai. O milionário, intrigado, virou-se para olhar e ficou completamente chocado. A mulher era idêntica à sua falecida esposa. Mas como aquilo era possível? Sua esposa havia morrido há cerca de 2 anos. A viagem para Curitiba tinha começado cedo. Arthur gostava de dirigir quando o tempo estava bom e a estrada livre. O carro deslizava no asfalto, e ele aproveitava o silêncio, só com o som ambiente do GPS e a respiração do filho no banco de trás. Caio, com 8 anos, estava entretido com um joguinho no tablet, mas de vez em quando olhava pela janela, curioso. Era a primeira vez que ele viajava só com o pai desde a morte da mãe. Ainda era difícil para todo mundo, mas Arthur achava que essa viagem ia ajudar os dois a se distrair. Eles pararam para abastecer num posto de beira de estrada, daqueles mais antigos, que também vendem pão de queijo e café forte no balcão. Caio pediu para esticar as pernas e Arthur deixou. O menino desceu, ficou andando perto do carro, observando tudo com aquele olhar atento de criança que vê o mundo como um quebra-cabeça gigante. Foi aí que aconteceu. Papai. Caio falou baixinho, puxando a camiseta do pai com força. Papai, olha ali. Arthur estava guardando a carteira no bolso, nem deu bola na hora. Que foi, filho? Aquela mulher. Ela é igual à mamãe. O coração de Arthur travou. Ele virou o rosto devagar, sem entender direito o que o filho estava falando. Olhou na direção que o menino apontava. Estava perto de uma árvore, sentada na calçada, encostada num muro de cimento descascado. Uma mulher. O cabelo desgrenhado, meio sujo, preso num coque improvisado. As roupas rasgadas, escuras de sujeira. Mas o rosto? Arthur não acreditou no que viu. Ele sentiu as pernas falharem. A mente correu para 2 anos atrás, quando segurou a mão da esposa no hospital. Nos últimos dias de vida. Lembrou do rosto dela, pálido, mas ainda lindo. A mulher que estava ali sentada parecia ter saído daquela lembrança direto para a calçada daquele posto. Não pode ser. Ele sussurrou, mais para ele mesmo do que para Caio. Chegou mais perto do carro, se inclinando para enxergar melhor. A mulher nem olhou para ele. Tava com os olhos perdidos, mexendo num pedaço de pão seco, como se nem notasse o mundo ao redor. É a mamãe, pai? Caio perguntou com os olhos arregalados. Arthur não sabia o que responder. O rosto era o mesmo. As feições, o jeito que ela movia as mãos, até o formato da boca. Era igual. Ele fechou os olhos, abriu de novo, achando que estava imaginando, mas não estava. Tava ali, de verdade. Ele saiu do carro devagar, como se tivesse medo que qualquer movimento rápido espantasse aquela imagem. Deu uns passos. O coração batia descompassado. Não sabia se estava enlouquecendo ou se o mundo estava fazendo uma brincadeira cruel com ele. Com licença, ele falou, tentando chamar a atenção da mulher. Ela levantou o rosto na direção dele. Arthur congelou. Os olhos dela... Era como se estivesse olhando nos olhos da esposa de novo. Mas tinha algo diferente também. Um vazio. Uma tristeza antiga, profunda, que nem o tempo conseguiu esconder. Você... Ele começou, mas ela desviou o olhar desconfiada. Não tenho nada, moço. Só tô quieta aqui. A voz dela era rouca, mas ainda assim familiar. Arthur ficou sem reação. Tentou pensar em algo para dizer, mas as palavras sumiram. Quis perguntar se ela se lembrava dele. Quis perguntar o nome dela. Mas nada saiu. Era como se a cabeça tivesse travado. A mulher se levantou, segurando um saco plástico com alguns pedaços de comida. Olhou em volta e começou a andar, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. Arthur deu um passo na direção dela. Espera! Por favor, ela parou, mas não virou. Ficou ali por uns segundos, parada. Depois seguiu andando. Arthur ficou olhando até ela desaparecer na esquina, misturada com o resto da cidade. Voltou pro carro, atordoado. Caio estava quieto no banco de trás, esperando alguma explicação. Arthur entrou no carro, ligou o motor, mas não deu partida. Ficou ali,
com as mãos no volante, olhando para frente sem enxergar nada. O que aconteceu, pai? Eu... Não sei, filho. Acho que a gente viu um fantasma. Mas não era um fantasma. Era real demais para ser. A viagem seguiu. Mas o silêncio dentro do carro era outro. Arthur tentava juntar as peças na cabeça, mas nenhuma encaixava. Como alguém podia ter aquele rosto? Como alguém podia parecer tanto com alguém que já morreu? E por que aquilo mexia tanto com ele? Horas depois, já em Curitiba, Arthur ainda estava em outro mundo. O rosto da mulher não saía da cabeça. Ele sonhou com aquilo durante a noite. Acordou suando, com a imagem dela estampada nos olhos fechados. Ele precisava saber quem era aquela mulher e por que ela parecia tanto com a esposa dele. A partir dali, a viagem mudava de sentido. Já não era sobre negócios, nem sobre distrair o filho. Agora era sobre um mistério que ele não sabia se estava pronto para descobrir. Mas não tinha mais volta. Ele ia atrás da verdade. Arthur não conseguiu dormir direito naquela noite. Virava de um lado para o outro na cama do hotel, com a imagem daquela mulher grudada na cabeça como se fosse um filme que não parava de repetir. O rosto, o jeito de olhar, até a forma como ela respirava. Era igual. Mas não podia ser. Ele viu a esposa morrer. A doença foi cruel. Não dava para esquecer aquilo. E mesmo assim, ali estava ela. Na manhã seguinte saiu do quarto sem fazer barulho, deixando Caio dormindo. Nem tomou café. Só queria voltar até o posto. Precisava ter certeza do que viu. Ou do que achou que viu. O caminho parecia mais longo dessa vez. O coração batia rápido, a cabeça cheia de perguntas. Tinha medo de estar ficando maluco. Quando chegou, a calçada estava vazia. Ele procurou com os olhos cada canto. Nada. Foi até a lanchonete, perguntou. Ao frentista se lembrava de uma mulher que ficava por ali, na calçada. O cara respondeu que sim, que às vezes ela aparecia por lá pedindo restos de comida, mas que ninguém sabia o nome dela. Ela só aparece e some do nada, como um gato de rua, disse. Aquilo só aumentou a agonia que já estava apertando no peito de Arthur. Voltou pro carro e ficou parado ali por mais de 1 hora, esperando, observando, pensando. Tudo parecia surreal. Se não fosse Caio ter visto também, ele teria certeza que estava tendo uma crise. Mas o filho viu e falou. Não foi só coisa da cabeça dele. A lembrança da esposa voltou forte. Lembrou do cheiro dela, do toque, das últimas palavras. Lembrou do dia que ela contou que o câncer tinha voltado e não tinha mais o que fazer. Foi a pior notícia da vida dele. Lembrou do enterro, dos olhares cheios de pena, do Caio agarrado na perna dele, sem entender nada. E agora, do nada, aparece alguém com o mesmo rosto? Era demais. A cabeça começou a doer. Era como se estivesse num pesadelo que não acabava. Precisava se acalmar. Pensou em voltar pro hotel, fingir que nada aconteceu. Mas sabia que não ia conseguir. Aquela mulher era real. E ele precisava encontrar ela de novo. Nem que fosse pra ter certeza de que não era quem ele achava. Na tarde daquele mesmo dia, Arthur voltou pro mesmo lugar com uma mochila. Tinha um cobertor limpo, uma garrafa de água, alguns sanduíches e um casaco. Deixou tudo num cantinho da calçada, num banco de concreto perto da árvore onde ela tinha estado. Sentou ali e ficou esperando. Tentava pensar em como ia falar com ela se ela aparecesse. Não podia assustar. Não podia chegar perguntando sobre a esposa morta. Passou um tempo. O sol já estava se escondendo. Quando ele estava quase desistindo, viu alguém dobrando a esquina. Era ela. Andava devagar, olhando para o chão, como quem já tinha sido rejeitada tantas vezes que nem esperava mais nada da vida. Arthur ficou imóvel. O coração disparou. A mulher chegou perto da árvore e notou a mochila. Olhou para os lados, viu ele ali, sentado. Os dois se encararam por alguns segundos. Ela parecia desconfiada, mas não saiu correndo. Nem disse nada. Só ficou ali, em pé, meio travada. Arthur levantou devagar,
com calma. Oi, falou, com a voz baixa, tentando parecer tranquilo. Ela continuou olhando, mas não respondeu. Eu trouxe umas coisas. Tá frio. E achei que talvez você pudesse precisar. Ela deu um passo para trás. Eu não peço nada, disse num tom seco. Eu sei. Não é isso. Eu só... Ele respirou fundo. Meu nome é Arthur. Só quero ajudar. Ela olhou para mochila e depois de novo para ele. Por quê? Arthur não soube o que dizer. Como explicar que ela tinha o rosto da mulher que ele amou mais do que tudo? Como contar isso sem parecer um maluco? Porque você me lembra alguém muito importante. Ela arqueou a sobrancelha. Parecia confusa. Eu não conheço você. Eu sei, mas eu queria. Posso te fazer uma pergunta? Ela ficou em silêncio por um tempo e depois assentiu com a cabeça, sem responder de verdade. Qual seu nome? A mulher hesitou. Olhou para o chão. Demorou para responder. Raquel. Arthur sentiu um arrepio subir pelas costas. A esposa se chamava Marina. Nunca tinham falado de irmãs. Ela mesma dizia que era filha única. Mas aquele nome, Raquel, parecia ter um peso, como se pertencesse a uma história enterrada há muito tempo. Raquel, você já morou em orfanato? Ela ficou pálida. Engoliu seco. Como você sabe disso? Arthur quase não acreditou. Tudo começou a se encaixar, mas ao mesmo tempo ficava mais confuso. Sentou de novo no banco. Passou as mãos no rosto. Eu não sei o que está acontecendo, confessou. Mas você parece muito com alguém que eu perdi. Ela se sentou devagar, ainda sem encostar nele. Abriu a mochila e tirou o cobertor. Não disse mais nada. Arthur olhou para ela com atenção. Não era só aparência. Tinha algo ali, uma conexão que ele não conseguia explicar. E naquele momento, ele soube que não podia deixar aquilo passar. Precisava descobrir quem era Raquel e por que ela tinha aquele rosto. Arthur não contou para ninguém o que estava fazendo. Nem para Caio, nem para os funcionários da empresa, nem para os sogros, nem para a terapeuta que ele tinha começado a ver depois da morte da esposa. Guardou tudo para si. Sentia que, se dividisse isso com alguém, ia parecer doido. Quem ia acreditar que ele encontrou uma mulher idêntica à esposa morta 2 anos atrás, vivendo na rua com outro nome? Então, decidiu agir sozinho. Queria provas. Queria entender quem era Raquel antes de envolver qualquer um. No dia seguinte, ao segundo encontro com ela, voltou para São Paulo de carro. Inventou para o filho que precisava resolver um assunto do trabalho e que voltaria logo. Caio ficou com uma babá de confiança no hotel. Arthur odiava deixar o filho sozinho, mas precisava desse tempo. Na estrada, já ligou para um número que não usava havia anos. Era de um detetive particular chamado Walter, cara discreto. Já tinha feito alguns serviços para ele no passado. Confiança total. No telefone foi direto. Preciso que você descubra tudo o que conseguir sobre uma mulher chamada Raquel. Vive em Curitiba, nas ruas. Idade aproximada. 30 e poucos anos. Sem documentos. Quase nada além disso. Walter ficou em silêncio por alguns segundos. Complicado, mas possível. Alguma foto? Arthur tinha uma. Tinha tirado escondido quando ela estava distraída comendo o sanduíche que ele deixou. Enviou ali mesmo, no WhatsApp. Comece por essa imagem. Quero saber de onde ela veio, onde já esteve, se já foi registrada, em algum abrigo, hospital, qualquer lugar. Tá, vai levar uns dias, mas te dou notícias assim que souber de algo. Obrigado, Walter. E por favor, sigilo total. Pode deixar. Arthur desligou e encostou a cabeça no volante. Sentia como se tivesse se metendo num buraco sem fundo, mas não conseguia evitar. Tinha algo ali que puxava ele com força. Não era só pela aparência dela. Era uma sensação, um pressentimento esquisito que dizia que aquilo era importante. Muito mais do que ele ainda conseguia entender. Chegando em São Paulo, foi direto para a casa dos sogros. Disse que queria ver algumas fotos antigas de Marina.
Justificou dizendo que estava com saudade, que queria mostrar pro Caio depois. A sogra levou ele até um quartinho nos fundos, onde guardava álbuns de família, caixas de lembranças. Enquanto folheava as fotos, reparava em cada detalhe. Procurava pistas, pessoas ao redor, amigos, rostos repetidos. Mas nada. Marina era filha única. Pelo menos era isso que sempre disseram. Você lembra se a Marina tinha alguma amiga de infância que era muito parecida com ela? Perguntou fingindo desinteresse. A sogra franziu a testa. Não. Nunca reparei nisso. Por quê? Arthur disfarçou. Não. É que vi uma mulher na rua, em Curitiba, e juro que ela parecia muito com a Marina. Fiquei assustado. A sogra parou. Por um segundo. Parecida como? Igual. A cara dela. Ela riu nervosa. Às vezes a gente vê o que quer ver, Arthur. A dor engana a gente. Ele não respondeu. Só sorriu sem graça e continuou mexendo nos álbuns. Voltou para Curitiba no dia seguinte direto para o hotel. Caio correu para abraçar o pai, mas logo percebeu que ele estava distante. Arthur tentou disfarçar. Saiu para dar uma volta no fim da tarde e foi até o local onde tinha encontrado Raquel. Dessa vez, ela não apareceu. Passou os dias seguintes, tentando manter a rotina com o filho, enquanto esperava notícias do detetive. A cabeça não parava. À noite, ficava olhando para o teto, criando 1000 teorias. E se Marina tivesse tido uma irmã e ninguém sabia? E se Raquel fosse essa irmã? E se ela soubesse e escondeu isso? Na quinta-feira à tarde, o telefone tocou. Era o Walter. Descobri algumas coisas. Nada concreto ainda, mas temos um fio. Arthur se isolou no banheiro do quarto para atender com calma. Manda. Essa mulher passou por um hospital público em Curitiba há uns 4 anos. Foi atendida por causa de uma infecção. Deu o nome de Raquel. Sem sobrenome. Disse que não tinha família. Nenhum documento. Os registros são escassos, mas uma das enfermeiras preencheu que ela parecia ter fugido de uma instituição antes disso. Arthur se endireitou. Instituição? Tipo abrigo? É, mais ou menos. Tipo casa de acolhimento para jovens em situação de abandono. Mas o lugar fechou faz tempo. Só restou o nome de uma assistente social, Adriana Lopes. Já tô tentando contato. Arthur desligou o telefone com a cabeça girando. Um abrigo. Uma assistente social. Um nome. Era mais do que ele esperava. Passou o resto do dia com Caio, mas por dentro já estava em outro lugar. Sabia que esse tal abrigo podia ter a resposta que ele tanto procurava. No fim da noite recebeu mais uma mensagem de Walter. Achei a Adriana. Ela topa conversar. Tá em Curitiba ainda. Te passo o endereço amanhã cedo. Arthur respondeu com um obrigado e ficou ali, olhando para o celular. Era como se o passado estivesse se abrindo aos poucos e cada nova informação puxasse outra, dúvida. Mas uma coisa era certa. Raquel tinha uma história. E ele precisava ouvir essa história da boca dela, ou de quem viveu com ela. Porque aquela mulher não era só alguém parecida com Marina. Ela era uma peça que faltava em algo muito maior. E ele ia até o fim para entender o que era isso. O dia amanheceu nublado em Curitiba. Arthur acordou cedo, mesmo sem dormir direito. A cabeça ainda estava cheia, mas tinha uma missão naquele dia: encontrar Adriana Lopes, a ex-assistente social que podia ajudar a montar o quebra-cabeça. Walter tinha mandado o endereço, uma casa simples num bairro afastado, desses que o GPS nem acha direito. Pegou o carro e dirigiu sozinho até lá, sem contar nada para ninguém. Quando chegou, tocou a campainha e esperou. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso e óculos na ponta do nariz, abriu a porta. Olhou com desconfiança. Adriana? Ele perguntou. Sim. Quem é você? Me chamo Arthur. Um amigo em comum me passou seu contato. É sobre uma mulher chamada Raquel. A senhora cuidou dela? O rosto de Adriana mudou na hora. Deu para ver que o nome trouxe lembranças. Ela abriu a porta devagar. Entra. Vamos conversar direito. Sentaram na cozinha. O cheiro de café preenchia o ambiente.
Ela ofereceu uma xícara, ele aceitou, mas mal tocou. Estava focado. Você disse Raquel. Adriana começou. Você sabe onde ela tá? Acho que sim. Vi ela na rua. Ela tá viva. Adriana fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Quando abriu, parecia mais leve. Meu Deus. Eu achava que ela tinha morrido. Faz anos. Que não ouço falar dela. Arthur puxou do bolso uma foto que tinha tirado de Raquel. Mostrou para Adriana. Ela olhou, emocionada. É ela, sim. Não tem dúvida. Você pode me contar quem ela é? De onde veio? Adriana cruzou os braços, como quem volta no tempo. Eu conheci a Raquel quando ela tinha uns 15 anos. Ela vivia num abrigo da prefeitura, um lugar pequeno, com pouca estrutura. Tinha sido deixada lá quando era bebê. Não sabiam nem o sobrenome dela. Colocaram Raquel dos Santos, só para ter algo no registro. Mas nunca apareceu ninguém procurando. Por ela, Arthur escutava cada palavra como se fosse a última peça de um enigma. E ela dizia alguma coisa? Lembrava de alguém? Quase nada. Era muito fechada, mas às vezes tinha uns sonhos, sabe? Contava que via uma menina parecida com ela, com o mesmo rosto. A gente achava que era coisa da cabeça dela. Uma fantasia. Arthur arregalou os olhos. A minha esposa? Ela dizia exatamente isso. Tinha sonhos assim. Adriana olhou para ele surpresa. Como é o nome da sua esposa? Marina. Marina Oliveira. Adriana encostou na mesa. Marina Oliveira? Isso não faz sentido. Espera. Ela levantou, foi até um armário no fundo da sala e puxou uma caixa de papelão cheia de pastas. Eu guardo algumas coisas antigas, por apego mesmo. Sabia que um dia alguém podia aparecer. Ela começou a folhear os papéis. Depois de alguns minutos, tirou uma folha amarelada. Aqui. Achei. Olha isso. Era uma ficha de acolhimento escrita à mão. Nome: Raquel, sem sobrenome. Observações: bebê deixado anonimamente na porta da instituição em 1991. Sem documento, sem histórico médico. Possivelmente irmã de Marina Oliveira, segundo o bilhete deixado junto ao bebê. Pais alegam dificuldades financeiras. Arthur quase deixou a xícara cair no chão. Como assim? Tinha um bilhete? Sim, era curto. Dizia que não podiam criar duas crianças, que já tinham uma filha chamada Marina e que estavam desesperados. Meu Deus. O mundo parou por alguns segundos. Arthur sentiu o coração batendo na garganta. Era real. Raquel era irmã da esposa, irmã gêmea. E ninguém nunca contou nada? Você guardou esse bilhete? Infelizmente não. Foi arquivado. Pelo abrigo. E quando o local fechou, a maioria dos documentos foi perdida ou jogada fora. Só salvei algumas fichas por lembrança mesmo. Arthur passou as mãos no rosto, tentando entender tudo aquilo. Era muita coisa de uma vez só. Mas uma certeza tomou conta dele naquele momento. Ele não podia mais tratar Raquel como uma estranha. Ela tem o direito de saber, disse, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Adriana assentiu. Tem, mas precisa ser com muito cuidado. Ela sempre teve medo. Sentia que era diferente, mas não sabia por quê. Quando fugiu do abrigo, a gente tentou achar ela por anos, mas nunca conseguimos. A cidade é grande demais, e ela sumiu. Arthur levantou devagar. Precisava sair dali, respirar, processar, mas antes virou para Adriana. Obrigado, de verdade. Você fez mais do que imagina. Ela sorriu com tristeza. Só cuida dela. Ela merece. Arthur saiu da casa, entrou no carro, ligou o motor. Mas ficou parado. Não sabia para onde ir. Tudo agora fazia sentido, mas também abria uma nova ferida. Marina nunca soube da irmã, e Raquel foi jogada no mundo como se não valesse nada. Era injusto, absurdo. E ele estava no meio disso tudo agora. Voltou pro hotel e encontrou Caio brincando com uns carrinhos no chão. Olhou pro filho e sentiu o coração apertar.
Aquele menino merecia saber a verdade também. Mas ainda não era hora. Arthur se trancou no quarto, pegou o celular e olhou para a foto de Raquel. Era hora de contar para ela o que descobriu. Mas será que ela estava pronta para saber? Arthur passou a noite em claro. A cada hora que o relógio marcava, ele pensava em Marina. Na risada dela, no jeito como mexia no cabelo, nas pequenas manias que ele só percebeu depois que ela partiu. E agora, tudo aquilo parecia mais incompleto do que nunca. Faltava uma parte que sempre esteve escondida. Uma irmã. Não era possível que Marina nunca soube. Ou será que soube e nunca contou? E os pais dela? Por que esconderam isso por tanto tempo? E se tivessem contado antes? Será que a história de Raquel teria sido diferente? Era difícil não se afundar em perguntas. Na manhã seguinte, Arthur decidiu ir até São Paulo de novo. Não podia mais adiar. Precisava olhar nos olhos dos sogros e descobrir o que mais eles esconderam. Pegou a estrada com a cabeça fervendo, os dedos apertando o volante com força. Já tinha ensaiado 1000 vezes o que ia dizer, mas sabia que na hora ia acabar falando do jeito que viesse. Chegou na casa deles no meio da tarde, tocou a campainha e quem abriu foi a sogra, Dona Vera. Ela deu um leve sorriso, meio surpresa com a visita. Arthur, tudo bem? Ele forçou um sorriso. Oi, Dona Vera. Eu preciso conversar com o seu José. Ela fez uma cara de quem entendeu que não era uma visita casual. Chamou o marido. Seu José apareceu devagar, apoiado na bengala. Já estava com a saúde fragilizada. Fazia um tempo, mas o olhar dele ainda era firme. Entra, filho, disse ele, apontando para o sofá da sala. Arthur sentou. Olhou para os dois, respirou fundo. Sentiu a garganta seca. Mas não enrolou. Eu vou ser direto. Preciso saber se a Marina tinha uma irmã. O silêncio foi imediato. Dona Vera olhou para o marido. Seu José baixou a cabeça. Era como se aquela pergunta tivesse tirado o ar da sala. Por que essa pergunta agora? Ele perguntou, a voz baixa. Porque eu conheci uma mulher que é idêntica à Marina. Idêntica. E descobri que ela foi deixada num abrigo com um bilhete dizendo que era irmã de uma menina chamada Marina Oliveira. O mesmo nome da sua filha. Isso é coincidência? Dona Vera começou a chorar em silêncio. Seu José fechou os olhos por um instante. Depois, respirou fundo. A Marina? Não sabia. A gente nunca contou pra ela. Arthur arregalou os olhos. Ficou mudo. A resposta que ele esperava ouvir doía mais do que ele pensava. Por quê? O velho olhou para o chão por alguns segundos antes de responder. A gente era pobre. Muito. Eu trabalhava na feira. Tua sogra fazia bico de costureira. Quando descobrimos que ela estava grávida de gêmeas, foi um desespero. Mal tínhamos dinheiro para comer. Não tinha como criar 2 crianças. A gente decidiu entregar uma para adoção. Não foi fácil. Foi a pior escolha da nossa vida, mas parecia a única na época. Dona Vera enxugou as lágrimas com um lenço. Era para ser temporário. A gente pensou que, quando melhorasse de vida, ia buscar a outra. Mas quando tentamos fazer isso, o orfanato tinha fechado. Ninguém soube dizer para onde ela foi. Arthur sentia um misto de raiva e tristeza. Levantou do sofá, começou a andar pela sala. E por que nunca contaram isso para Marina? Seu José respondeu com a voz embargada. Vergonha. Medo. A gente achou que estava protegendo ela. Depois que ela cresceu, começou a trabalhar, conheceu você. Parecia feliz. A gente achou que mexer nisso ia machucar mais do que ajudar. Vocês esconderam da própria filha que ela tinha uma irmã. Uma irmã que cresceu sozinha no mundo, que acabou na rua. Dona Vera se encolheu no sofá, em silêncio. Seu José ficou com os olhos cheios d'água. A gente errou, a vida toda. Mas é tarde demais para voltar. Arthur balançou a cabeça. Não é tarde. A irmã dela tá viva. E merece saber a verdade. Você tá falando sério? Dona Vera finalmente quebrou o silêncio. A irmã da Marina tá viva? Arthur assentiu. O nome dela é Raquel. Ela vive nas ruas há anos. Mas tá viva. Eu vi. Eu falei com ela. E ela é a cara da Marina.
Não tem como negar. O casal ficou sem palavras. O silêncio que veio depois era pesado, cheio de tudo o que nunca foi dito. Ela precisa saber que foi amada por vocês. Arthur continuou. Mesmo que vocês não tenham criado ela, ela merece saber que não foi esquecida. Seu José respirou fundo. Você vai levar ela aqui? Arthur pensou um pouco antes de responder. Ainda não sei. Ela tá assustada, desconfiada. Não confia em ninguém. Precisa de tempo. Dona Vera se levantou, foi até um móvel na sala e pegou uma caixinha de madeira. Tirou de dentro um par de sapatinhos de bebê guardados em plástico. Esses eram da Marina. Quando ela nasceu, a gente comprou 2 pares. Um ficou com ela. O outro era da irmã. A gente guardou. O tempo todo. Arthur olhou para aquilo com um nó na garganta. Pegou os sapatinhos e ficou segurando por alguns segundos, sem saber o que dizer. Leva isso para ela. Diz que a mãe dela nunca esqueceu de verdade. Ele saiu da casa com a caixa nas mãos e o coração apertado. A história estava completa agora. Mas isso não tornava tudo mais fácil. Pelo contrário, agora vinha a parte mais difícil, contar para Raquel quem ela realmente era e torcer para que ela quisesse ouvir. Arthur voltou para Curitiba com a cabeça fervendo. Durante todo o caminho de volta, o rosto de Raquel não saía da mente dele. Ele olhava pelo retrovisor como se esperasse ver alguma coisa atrás. Mas o que realmente estava mexendo com ele era o que estava dentro. O peso da verdade recém-descoberta deixava o peito apertado. Aquela mulher que ele conheceu por acaso agora tinha um nome, uma história e um laço de sangue com a pessoa mais importante da vida dele, Marina. Assim que chegou no hotel, Caio correu até ele com um desenho na mão. Tinha desenhado o pai, ele mesmo, e uma mulher com cabelo bagunçado, sorrindo. É a moça da rua, pai. A que parece a mamãe. Arthur se ajoelhou, pegou o desenho e sorriu. Quis dizer tanta coisa, mas só conseguiu dar um beijo na testa do filho. Obrigado, filho. Esse desenho vale ouro. Mas não era hora de conversar sobre isso ainda. Caio não entenderia. Nem ele entendia direito. Só sabia que precisava encontrar Raquel de novo e contar para ela o que descobriu. Mas como contar para alguém que vive há anos na rua que ela tem uma família? Que foi arrancada da irmã gêmea logo depois de nascer? Que foi rejeitada por um erro que não foi dela? Arthur saiu logo depois do almoço e foi direto para a calçada onde costumava ver Raquel. Não tinha certeza se ela estaria lá, mas esperava que sim. Ficou parado perto do ponto de ônibus, observando o movimento. Demorou, mas ela apareceu. Raquel vinha devagar, como sempre, olhando para o chão, carregando a sacolinha com os restos de comida. Quando viu Arthur, hesitou. Parou por uns segundos e depois foi andando de novo, fingindo que não viu. Ele não insistiu. Só caminhou até ela com calma. Oi, Raquel. Ela olhou de lado desconfiada. Achei que tinha desistido. Não, nunca pensei em desistir. Ela sentou na mureta da praça. Arthur fez o mesmo. Ficaram em silêncio por um tempo, até que ele abriu a mochila e tirou a caixinha com os sapatinhos. Isso aqui era da Marina. Raquel franziu a testa. Marina, minha esposa. Ela morreu há 2 anos. Você é igual a ela. Mas não é só isso. Eu descobri que ela tinha uma irmã gêmea. E essa irmã é você. Raquel riu. Um riso curto, sem graça, como se não acreditasse. Você tá brincando com a minha cara? Tô falando sério, Raquel. Eu fui até os pais dela, confrontei eles. Eles confessaram. Disseram que quando as 2 nasceram, não podiam criar as 2. Deixaram uma num abrigo, você, e criaram a outra, a Marina. Raquel ficou em silêncio. Olhava para o chão, como se tentasse achar uma resposta ali. As mãos tremiam. Não. Isso não pode ser verdade. Eu sou ninguém. Eu fui deixada no lixo. Eu nem tenho sobrenome. Arthur abriu a caixa, colocou os sapatinhos no colo dela. Eles compraram 2 pares. Guardaram o seu, esperando um dia reencontrar você.
Ela olhou para os sapatinhos como se fosse algo de outro mundo. Os olhos começaram a encher d'água, mas ela segurou firme. Eu não sou essa pessoa que você tá dizendo. Eu sou só Raquel. Aquela que as pessoas desviam o olhar quando passa. Aquela que pedem para sair das lojas. Mas você não precisa mais viver assim. Ela se levantou de repente. Por que você tá fazendo isso? Você me viu na rua? Sentiu pena e resolveu inventar que eu sou alguém que eu não sou? É isso? Arthur também se levantou. Não. Eu senti algo naquele dia e fui atrás da verdade. E encontrei. Você é parte da história da Marina. Você é parte da minha vida agora. E do Caio também. Raquel respirava fundo como quem tentava não desabar. Eu não sei o que fazer com isso. Não precisa fazer. Nada agora. Só deixa eu te mostrar as coisas com calma. Me deixa te ajudar. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para os sapatinhos. Eu nem lembro como era quando criança. Só lembro do abrigo. E depois da rua. Arthur se aproximou um pouco mais. Mas agora você pode lembrar do que vem depois disso. Pode construir uma nova história. Raquel apertou os olhos, como quem não queria chorar. Mas uma lágrima escorreu mesmo assim. Ela limpou rápido. Eu não confio em ninguém. Todo mundo já me enganou. Já me usaram. Já me bateram. Já fingiram que iam ajudar. E depois sumiram. Eu não vou sumir. E se for mentira? Então me deixa provar que é verdade. Raquel abaixou a cabeça. Arthur estendeu a mão. Ela não pegou, mas também não saiu correndo. Se eu topar, não quer dizer que eu confio, só quer dizer que eu tô cansada de fugir. Arthur assentiu. É o bastante por agora. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio de novo. Mas dessa vez, o silêncio era outro. Tinha alguma coisa diferente no ar. Um começo. Um fiozinho de esperança que começava a se formar no meio da confusão toda. Arthur sabia que não ia ser fácil, que ela tinha marcas que ninguém via. Mas pela primeira vez, ela estava deixando ele entrar. Nem que fosse só um pouquinho. E isso já era o primeiro passo. Nos dias que vieram depois da conversa na praça, Arthur não insistiu. Nem ligou, nem apareceu de novo do nada. Quis dar espaço. Achou que ela precisava de tempo para entender tudo aquilo que caiu na cabeça dela de uma vez. Mas mesmo se esforçando para esperar, ele não parava de pensar nela. No olhar desconfiado, nas palavras duras e na lágrima que ela tentou esconder. Tinha algo quebrado ali. Algo que levava muito mais que um gesto bonito ou palavras doces para consertar. No quarto dia, ele voltou ao mesmo lugar com calma. Tinha separado algumas coisas simples. Uma mochila pequena, uma escova de cabelo, roupas básicas, uma blusa nova e limpa. Não era sobre mudar a vida dela de uma hora para outra. Era só um jeito de dizer, eu me importo. Raquel estava lá, sentada, costas contra a parede, olhando para o movimento da rua. Ela viu ele chegando e não se levantou. Também não virou o rosto. Só ficou esperando para ver o que ele ia fazer. Arthur se aproximou devagar. Sentou ao lado dela, mantendo uma distância segura. Colocou a mochila entre os dois, como se fosse um presente deixado ali por alguém que não quer assustar. Trouxe umas coisas. Só se quiser, tá? Raquel nem olhou para a mochila. Eu não pedi nada. Eu sei. Ficaram alguns segundos em silêncio. Tá tentando me comprar? Ela perguntou seca. Não. Tô tentando mostrar que você importa. Só isso. Raquel deu uma risada curta, meio amarga. Ninguém nunca me deu nada sem querer algo em troca. Eu não sou todo mundo. Ela virou o rosto para ele, pela primeira vez olhando de verdade. E o que você quer de mim? Arthur pensou bem antes de responder. Quero que você me deixe tentar te ajudar. Sem pressão. No seu tempo. Ela encarou ele por mais alguns segundos. Depois voltou a olhar para frente. Eu não sei ser ajudada. Toda vez que alguém chega, perto, ou é para me expulsar, ou para me usar. Nunca é para cuidar. Arthur assentiu.
Eu acredito. Mas talvez essa seja a primeira vez que seja diferente. Raquel ficou quieta. Depois de um tempo, puxou a mochila, abriu o zíper devagar, tirou a blusa, apertou o tecido entre os dedos como se fosse algo raro. Tá limpa. Tá. Ela pegou a escova, olhou, mas não disse nada. Guardou tudo de novo e deixou a mochila ao lado. Você ainda mora naquele hotel chique, né, Arthur? Riu. Moro não. Tô só hospedado lá. Vim a trabalho, mas nem sei mais se é isso que tô fazendo aqui. E seu filho? Caio? Tá bem. Falei que você parecia com a mãe dele, lembra? Raquel olhou de lado. E ela? A Marina. Ela era tudo. Era firme, decidida. E doce com quem merecia. O Caio é a cara dela. Raquel não respondeu. Mas os olhos dela diziam que estava tentando entender o que tinha perdido. Ou o que nunca teve. Arthur arriscou mais uma pergunta. Posso te fazer uma proposta? Depende. Tem um lugar que ajuda mulheres em situação de rua. Não é abrigo desses ruins. É diferente. Tem psicóloga, assistência, comida. É um lugar sério. Eu conheço a diretora. Queria te levar lá. Só pra conhecer. Se não gostar, você sai. Ninguém vai te prender nem obrigar a nada. Ela mordeu o lábio, pensativa. É longe? Não. 10 minutos de carro. E se eu for? E depois quiser voltar pra rua? Então eu te trago de volta. Do jeito que você quiser. Ela olhou pra mochila no chão. Depois pro céu, que começava a ficar nublado. Tá, mas eu só vou ver. Não vou ficar. Arthur sorriu aliviado. Combinado. Só ver. Naquela tarde, ele levou Raquel até o local. O lugar era limpo, acolhedor. Não tinha cheiro ruim, não tinha grades. As mulheres que moravam ali estavam sentadas num pátio, conversando, tomando chá. Raquel entrou devagar, olhando cada canto como se fosse um lugar proibido. A diretora, uma mulher chamada Cida, veio recebê-los. Falou com Raquel com respeito, sem forçar sorrisos falsos. Convidou ela para conhecer os quartos, a cozinha, o banheiro. Raquel foi andando com passos curtos, olhos abertos e braços cruzados. Quando voltou, disse: Não é tão ruim quanto eu achei. Arthur sorriu. Isso quer dizer que gostou? Ela não respondeu. Só ficou olhando ao redor. Cida entregou uma ficha para ela, com caneta. Não precisa preencher agora, nem assinar. Só pensa com calma. Se quiser, a gente te espera. Raquel guardou o papel no bolso. Na volta, dentro do carro, ela ficou quieta. Não olhava pela janela, nem para o banco da frente. Só mexia nos dedos como quem pensa demais. Você vai me deixar lá amanhã? Perguntou de repente. Se você quiser, sim. E se eu não quiser? A gente continua aqui, conversando. Sem pressa. Ela balançou a cabeça. Você é estranho, Arthur riu. Me chamam disso desde criança. Ela não riu, mas também não brigou. Quando chegaram perto do ponto onde ela ficava, ela desceu sem dizer nada. Caminhou devagar até o canto da calçada. Antes de virar as costas, olhou para ele. Valeu por hoje. Arthur só acenou com a cabeça. Não era um sim, não era um não, mas era alguma coisa. Na manhã seguinte, Arthur acordou com o celular vibrando. Era uma mensagem curta de um número desconhecido. Se quiser me levar lá de novo, tô aqui. Ele sabia quem era. Levantou num pulo, vestiu, a roupa mais básica que tinha, pegou a chave do carro e saiu sem tomar café. No caminho, passou numa padaria e comprou 2 pães de queijo e um suco de laranja. Não sabia se ela ia aceitar, mas pelo menos não ia chegar de mãos vazias. Raquel estava no mesmo lugar, sentada com o casaco novo jogado no colo, olhando o chão como se esperasse alguma coisa cair do céu. Quando viu Arthur, não fez sinal, nem sorriu. Mas também não se levantou para ir embora. Isso já era o suficiente. Ele parou perto, estendeu o saquinho com o lanche. Não tem veneno e o suco tá gelado. Ela pegou devagar, sem dizer nada. Mordeu um pedaço do pão e depois olhou para ele. Dormi mal. Por quê?
Sonhei com um quarto branco, cheio de luz. Gente me puxando. Acho que era hospital. Arthur sentou ao lado dela, com calma. Isso me lembra... A gente precisa cuidar da sua saúde. Ela fez uma careta. Tô viva. Isso já é suficiente. Mas podia estar melhor, não acha? Melhor pra quê? Pra parecer menos indigente? Não. Melhor pra você se sentir menos cansada todo dia. Ela ficou quieta. Continuou comendo. Depois disse: Nunca fui num hospital de verdade. Daqueles que não gritam com você. E se eu te levar em um que te trata bem? Vai pagar. Tudo? Claro. Nem precisa perguntar. Ela mastigou o resto do pão devagar, pensando. Depois limpou a boca com a manga da blusa. Tá bom. Mas se me deixarem pelada ou tentarem me trancar, eu saio correndo. Arthur riu. Fechado. Mas acho que não vai precisar correr de ninguém. No caminho até a clínica, ela não falou muito. Só ficava olhando os carros passando como se cada janela escondesse uma vida mais fácil que a dela. Quando chegaram, Raquel travou na porta. O prédio era novo, com recepção limpa e cheirosa. Muito diferente de tudo que ela já conheceu. Arthur percebeu. Quer que eu entre primeiro? Não. Só... Espera um pouco. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo com os dedos e entrou. Foram recebidos por uma recepcionista simpática, que olhou para Raquel com curiosidade, mas sem julgamento. Arthur já tinha deixado tudo pago. Tinha explicado que era um caso sensível. O médico, Dr. Henrique, atendeu os dois com um sorriso leve. Não forçou simpatia. Só estendeu a mão. Oi, Raquel. Seja bem-vinda. Ela olhou a mão dele como se fosse uma armadilha, depois apertou com desconfiança. Você vai querer meu sangue? Henrique sorriu. Só um pouco, se você deixar. Raquel sentou na maca, tensa. Quando o médico saiu para buscar os exames, ela sussurrou para Arthur. E se acharem alguma coisa ruim? A gente trata, e fica tudo bem. E se for uma doença feia? A gente enfrenta junto. Ela mordeu o lábio. Eu não tô acostumada com esse junto, mas vai se acostumar. O médico voltou, fez os exames com calma. Pressão, batimentos, amostras de sangue, nenhum comentário. Depois pediu que voltassem em 3 dias para pegar os resultados. Quando saíram, Raquel parecia diferente. Não era alegria. Era como se algo dentro dela tivesse sido sacudido. Eu pensei que ia ser pior. E foi? Não. Foi estranho. Mas bom estranho. Estranho de um jeito que dá vontade de repetir? Ela deu de ombros. Talvez? No carro, Arthur ligou o rádio. Uma música antiga começou a tocar. Raquel olhou pela janela, cabeça apoiada no vidro. Minha irmã ouvia a música o tempo todo. Dançava na sala, mesmo sem ritmo. Ela sorriu. Pequeno, mas sincero. Acho que eu faria isso também, se tivesse uma sala. Arthur olhou para ela com cuidado. Um dia você vai ter. Ela não respondeu. Mas quando chegaram no abrigo, ela não hesitou em entrar. Cida veio até a porta, perguntou. Como foi? Raquel só disse. Foi menos ruim do que eu esperava. Cida sorriu e fez um sinal com a cabeça. Raquel olhou para Arthur antes de entrar. Volta aqui depois? Claro, ela entrou. Passos curtos, mas decididos. Naquele dia, Arthur percebeu uma coisa. Ela não queria só comida ou um teto. Ela queria sentir que era gente. E ninguém tinha dado isso para ela antes. Nem mesmo os médicos, os abrigos, o mundo lá fora. Mas agora, pela primeira vez, alguém estava olhando para ela sem pena. E com verdade. Era uma noite fria. Arthur tinha passado o dia resolvendo assuntos da empresa por telefone, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Já fazia 2 dias que Raquel tinha ido à consulta médica, e desde então, os dois só tinham trocado mensagens rápidas. Tô bem. Não vomitei hoje. O médico é gente boa. Curtas, sinceras, mas frias. Parecia que ela ainda não tinha certeza se queria ou não se aproximar. Naquela noite, ela mandou só uma palavra. Vem.
Arthur saiu do hotel sem pensar 2 vezes. Dirigiu até o abrigo com o coração apertado, como se soubesse que alguma coisa importante ia acontecer. Quando chegou, encontrou Raquel sentada num banquinho do jardim. O lugar estava quieto. Só o som de um rádio baixinho vindo lá de dentro. Ela estava com uma manta nos ombros, os pés descalços, olhando para o céu. Você veio, ela disse, sem olhar para ele. Sempre que você chamar. Arthur sentou ao lado. Por um tempo, os dois só ficaram ali, olhando o nada. Até que Raquel falou. Eu tive um sonho esquisito ontem. Sonhei com uma menina igual a mim, mas com roupa bonita. Cabelo arrumado. Ela estava numa escola rindo, escrevendo num caderno. E eu estava do outro lado do vidro, batendo para entrar, mas ela não me via. Arthur não falou nada. Só escutou. Acordei com raiva e com vergonha de ter sonhado isso, porque parte de mim queria ser ela e outra parte achava que eu nunca vou ser. Ela respirou fundo. Eu fugi do abrigo quando tinha 16. Não aguentava mais dividir tudo, nem ouvir grito, nem ficar esperando comida que vinha fria. Um dia pulei o muro e saí sem destino. No começo achei que ia ser fácil, que dava para dar um jeito, mas não deu. Arthur olhava para ela com atenção, não para responder, só para estar ali. Teve um tempo que eu dormia numa garagem abandonada. Um cara que morava perto me dava pão e café. Era o único ser humano que falava comigo sem querer, nada. Um dia ele morreu, e eu fui expulsa do lugar por uns moleques que queriam usar para vender droga. Depois disso, virei fantasma. Andava de um lado para o outro. Comia o que achava. Às vezes apanhava. Às vezes apanhava só por estar no caminho. Ela olhou para o céu de novo. Ninguém nunca me chamou pelo nome com respeito. Era ô moça. Ô fedida. Sai daí. Teve um cara que me chamou de peste uma vez. Isso ficou na minha cabeça. Achei que era isso que eu era. Uma praga andando pelas ruas. Arthur engoliu seco. Quis falar algo, mas ela não parou. Eu tive um filho. Ele arregalou os olhos. Raquel continuou, firme. Tinha 17. Um cara mais velho disse que ia cuidar de mim. Me deu comida, roupa. E depois veio o resto. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha sumido. Tentei segurar o bebê. Fui até um hospital público. Implorei para me deixarem ficar lá até nascer. E deixaram. Ela esfregou as mãos, nervosa. Mas quando ele nasceu, uma assistente social me disse que eu não tinha condição, que o melhor era deixar ele para adoção. Eu chorei tanto naquele dia que achei que ia morrer. Assinei um papel. E nunca mais vi. Nem sei se tá vivo, ou se sabe que eu existo. Arthur sentiu uma dor profunda. Imaginou ela, sozinha, assustada, num hospital frio, tendo que assinar um papel para entregar o próprio filho. Por que você tá me contando tudo isso hoje? Ela virou para ele, os olhos vermelhos. Porque pela primeira vez, eu acho que alguém tá realmente me ouvindo. Arthur segurou a mão dela. Raquel deixou. Eu não sou forte como você pensa. Ela sussurrou. Ninguém é o tempo todo. Ela sorriu de leve. Sabe o que mais me assusta? O quê? Gostar de estar aqui. Gostar de falar com você. Gostar de ser chamada pelo nome. Arthur apertou a mão dela com carinho. Você merece isso. Merece tudo isso. Ela respirou fundo, encostou a cabeça no ombro dele. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas hoje, agora, eu não quero voltar pra rua. Então, não volta. Fica. A gente descobre o que vem depois. Um dia por vez. Ela assentiu, ainda encostada no ombro dele. E naquele momento, sem precisar de promessas, abraços apertados ou declarações bonitas, algo mudou. Não era mais só gratidão, era conexão. Um tipo de laço que nasce devagar, sem aviso, mas que quando cresce, ninguém consegue arrancar. 2 dias depois da conversa no jardim, Arthur apareceu no abrigo mais cedo do que o normal. Não levou comida, nem presente. Levou só ele mesmo.
e um envelope fechado. O rosto dele entregava que tinha algo sério para dizer. Raquel estava sentada numa cadeira de plástico, tomando chá com bolacha de maisena. Cida, a diretora do abrigo, acenou de longe e foi para dentro. Parecia que ela já sabia que o papo ia ser só entre os dois. Arthur puxou uma cadeira e se sentou na frente dela. Dormiu bem? Até que sim. O colchão aqui é estranho. Macio. Demais. Faz barulho. Arthur riu de leve, mas o sorriso sumiu rápido. Eu preciso te perguntar uma coisa. E queria que você pensasse com calma, sem pressa. Raquel franziu a testa. Lá vem. E se a gente fizesse um teste de DNA? Para confirmar que você e a Marina são irmãs, ela travou. A xícara ficou parada na mão. O olhar fixou em algum ponto, atrás dele. Pra quê? Já não tá tudo claro? Tá, pra mim tá. Mas talvez pra você ainda não. E talvez um dia a gente precise provar isso, pra outras pessoas. Ou até pra você mesma, se bater dúvida. Raquel apoiou a xícara no chão. Ficou um tempo em silêncio. E se não der nada? E se não for? A gente lida com isso. Juntos. Ela balançou a cabeça com medo. Eu não sei se quero saber, mas se você souber, pode ser que o mundo pare de parecer tão errado. Pode ser que você se encontre de verdade. Ela ficou olhando para o chão. A perna balançava sem parar, como se o corpo inteiro estivesse nervoso. Depois de um tempo falou, tá, mas se eu fizer esse teste e der positivo, e se realmente for irmã da Marina, o que muda? Arthur respondeu sem pensar. Tudo. 2 horas depois, os dois estavam numa clínica especializada. Arthur já tinha ligado antes, agendado, pago. Queria que fosse rápido, direto e sem fila. A enfermeira recebeu os dois com educação, sem demonstrar surpresa. Nem fez perguntas demais. Só pediu para Raquel assinar uma autorização e depois colheu a amostra de saliva com um cotonete. Ela nem piscou. Mas na saída, olhou para o papel que tinha assinado como se tivesse entregue uma parte de si que nunca deixou ninguém tocar. E agora? Perguntou. Agora a gente espera. Uns 5 dias. 5? É. Mas eu vou estar com você em todos eles. Durante esses dias, Raquel ficou estranha. Não agressiva, mas quieta. Sumia por horas dentro do abrigo. Às vezes não respondia. As mensagens. Outras vezes respondia só com um "tô bem". Arthur entendia. Tava tudo misturado na cabeça dela. Medo de ter sido enganada de novo. Medo de se decepcionar. Medo principalmente de sentir que finalmente pertencia a algo. E isso ser tirado depois. No 5º dia, o resultado chegou. Arthur recebeu no celular. A mensagem era curta. Resultado disponível. Confirmada a compatibilidade genética de 99,999% entre os 2 perfis analisados. Ele olhou a tela por um tempo. Parado. Não sentiu alegria na hora. Sentiu um tipo estranho de emoção, como se tivesse completado uma missão. Como se tivesse achado algo que não era dele, mas que ele precisava encontrar. Ligou para Raquel. O resultado chegou. Do outro lado da linha, silêncio. Posso passar aí? Mais silêncio. Depois, só uma resposta. Vem. Quando ele chegou no abrigo, ela já estava na porta. Roupas limpas, cabelo preso com um elástico azul, olhar direto, firme. Deu? Deu. Ela não pediu para ver. Não quis o papel. Só olhou nos olhos dele. Então é isso. É. Ela cruzou os braços, como se ainda não soubesse o que fazer com aquilo. Eu tenho uma irmã. Tive, né? Tem, para sempre. Raquel respirou fundo. Ficou um tempo parada. Depois, falou baixo. E ela nunca soube de mim? Nunca. Os pais de vocês esconderam. Achavam que era melhor. Que era mais fácil. Ela riu sem graça. Mais fácil. Pra quem, né? Arthur não soube o que dizer. Raquel passou a mão no rosto.
Eu cresci achando que tinha alguma coisa errada comigo, que eu era defeituosa, invisível, que o mundo era um lugar onde eu só servia para ficar no canto, sem atrapalhar ninguém. Mas aí você apareceu. E agora eu sei que não é que eu era invisível, é que me apagaram. Arthur se aproximou devagar. Queria abraçar ela, mas não forçou. Só falou: "Ninguém te apaga mais." Ela assentiu, com os olhos marejando. Eu não sei o que vem depois disso. Não sei se vou conseguir ter uma vida normal. Não sei nem o que significa isso. A gente descobre junto. Raquel olhou para o céu, como quem pedia força. E o Caio, ele vai entender? Ele já entendeu. Para ele, você já é alguém importante. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio. De coisa boa. Eu sou irmã da mulher que você amou. E isso faz você parte da família. Mesmo. Raquel olhou para ele como se finalmente começasse a acreditar. Então me ajuda a ser essa pessoa, a pessoa que ela teria orgulho de ter como irmã. Combinado. E pela primeira vez, ela abriu os braços. Arthur foi até ela e a abraçou, sem pressa, sem medo. Daquele tipo de abraço que não conserta o passado, mas cria um lugar seguro pro futuro começar. O que veio depois do teste de DNA não foi mágica. Não teve fogos de artifício nem mudança de vida em um clique. Mas teve algo que Raquel nunca tinha sentido. Um lugar onde ela podia respirar sem medo. Isso já era muita coisa. E para ela, isso era o começo de tudo. Arthur começou devagar. Não queria atropelar. Sabia que qualquer passo em falso podia fazer ela recuar. Alugou um pequeno apartamento perto do abrigo. Um lugar simples, com 2 cômodos, móveis usados, mas tudo limpo e organizado. Chamou Raquel para ver. "Isso aqui é seu", ele disse, entregando a chave. Ela segurou como se estivesse pegando fogo. "Meu?" "O seu. Tá no meu nome, mas a casa é sua." Ela entrou e deu uma volta lenta pelo espaço. Tocou os móveis como quem não sabia se podia encostar. Sentou na cama e ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou: "Nunca tive uma cama que fosse só minha. Nem quando era criança." Arthur só sorriu. "Então aproveita. É o mínimo que você merece." Raquel passou a primeira noite lá e dormiu feito pedra. No dia seguinte, Cida ligou para Arthur só para contar que ela não tinha acordado nem com o barulho da obra da rua. Parecia que o corpo dela, pela primeira vez, tinha entendido o que era descansar de verdade. Com o tempo, ela começou a mudar. Primeiro por fora. Cortou o cabelo. Comprou umas roupas novas com a ajuda de uma funcionária da clínica que a acompanhava nas consultas. Começou a comer melhor. A pele ganhou cor. Os olhos ficaram menos pesados. E o andar, que antes era sempre curvado, agora era mais firme. Mas o que mais mudou foi por dentro. Raquel começou a sorrir mais, a fazer piada, a tirar sarro do Arthur, do jeito que Marina fazia. E sem perceber, Arthur sorria de volta, como se reencontrasse um pedaço do que perdeu. Mas ao mesmo tempo, descobrisse algo novo. Um dia, ele levou Caio para conhecer o novo apartamento dela. O menino entrou tímido, com um carrinho de brinquedo na mão. Raquel se abaixou até ficar da altura dele. "Oi, Caio! Quer ver minha geladeira?" Agora ela tem comida de verdade. Caio riu. "Tem leite?" "Tem. E biscoito." "Então já gostei." Aos poucos, os dois criaram uma conexão. Ele contava as histórias da escola, mostrava desenhos, perguntava sobre o passado dela. E ela respondia, com paciência, com aquele jeito meio direto, mas sempre com verdade. Às vezes chorava no meio da conversa. Outras vezes ria, mas nunca fugia. Arthur assistia tudo e sentia uma coisa estranha no peito. Uma mistura de alívio, orgulho e medo. Tinha medo de estar se aproximando demais. Medo de estar confundindo as coisas. Porque sim, Raquel era idêntica à mulher que ele amou. Mas ela não era a Marina. Ela era outra coisa.
outra pessoa, uma versão que a vida tratou diferente, mas que agora estava ali, florescendo aos poucos. Naquela semana, Arthur a convidou para jantar num restaurante pequeno, escondido no centro. Um lugar tranquilo, sem frescura, com luz baixa e comida boa. Quando ela chegou, ele ficou sem fala. Tava com uma blusa azul escura, calça jeans nova e o cabelo preso num coque simples. "Que foi?" ela perguntou, ao ver o olhar dele. "Nada, só... você tá linda." Ela sorriu, meio sem graça. "Acho que é a primeira vez que alguém diz isso pra mim sem estar bêbado. Então se acostuma, porque vai ouvir mais." Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Sobre as coisas simples da vida. Sobre música, filme, o que ela queria fazer dali pra frente. E pela primeira vez, ela falou em futuro. "Eu pensei em fazer um curso de manicure. A Cida conhece uma moça que ensina e disse que eu tenho jeito." Arthur ficou surpreso. "Que ótimo. Vai ser incrível pra você." "Sei lá, ainda tenho medo. Mas acho que se eu não tentar agora, não tento nunca mais. Então vai, e eu vou estar do lado." O tempo todo, ela olhou nos olhos dele. E ali, teve um segundo de silêncio que disse, mais do que qualquer palavra. Um segundo que Arthur não sabia explicar, mas sentiu que estava entrando em um novo tipo de relação com ela. Não era só cuidado, não era só compaixão. Era algo mais íntimo, mais confuso também. Depois do jantar, ele a deixou em casa. Quando ela foi sair do carro, ele segurou o braço dela de leve. "Raquel..." ela olhou. "O que foi?" "Nada. Só queria dizer que... eu tô muito feliz por ter te encontrado." Ela sorriu. Aquele sorriso que ela ainda não sabia dar direito, mas que cada vez saía mais natural. "Eu também." E desceu do carro. Arthur ficou ali mais alguns minutos, sozinho, olhando pra frente. O coração apertado. Ele sabia que alguma coisa estava mudando dentro dele. E sabia que aquilo podia virar um problema. Ou um novo começo. Mas naquele momento, só queria aproveitar o agora. Helena nunca foi muito de conversa. Desde o começo, depois que Marina morreu, ela se aproximou de Arthur com aquele jeito seco, controlado, como quem tá sempre observando para saber a hora certa de agir. Era o tipo de pessoa que se fazia de boazinha em público, mas que no fundo calculava cada passo. Tinha entrado na empresa da família como quem só queria ajudar depois da morte da irmã, mas com o tempo foi tomando conta de tudo. Era ela quem tomava as decisões quando Arthur estava mais fragilizado. Era ela quem dizia, "deixa comigo", quando ele não conseguia nem sair de casa por causa do luto. E foi assim que ela virou peça importante nos negócios, nas finanças e, de certo modo, até na criação de Caio. Mas agora, tudo isso estava ameaçado. Ela ficou sabendo de Raquel, por acaso numa ligação. Uma prima da família contou, com aquele tom de fofoca que só serve para colocar fogo nas coisas. "Você viu que o Arthur tá ajudando uma mulher de rua que é idêntica à Marina? Tão dizendo que é a irmã gêmea perdida? Tá tudo um escândalo." Helena desligou sem responder. Mas por dentro, ferveu. Não só pelo absurdo da história, mas pelo medo. Medo de perder o espaço que tinha conquistado na base do controle. Medo do que a irmã gêmea desconhecida podia representar. Medo, principalmente, de ver Arthur voltando a sorrir. E que esse sorriso tivesse outro nome agora, ela decidiu ir até Curitiba sem avisar. Comprou a passagem, reservou um hotel e no dia seguinte estava na cidade. Passou na sede da empresa que Arthur montou por lá. Encontrou com um dos gerentes e fingiu que só estava de passagem. Conversa vai, conversa vem, puxou o assunto. "E o... Arthur? Parece que tá mais animado ultimamente, né?" "Tá sim. Ele tá cuidando de um projeto pessoal aí. Bem bonito, inclusive." Helena forçou um sorriso. "Ah, é? Que tipo de projeto?" O gerente foi cauteloso, mas acabou soltando que Arthur estava envolvido com uma mulher que tinha vivido em situação de rua. Disse que era alguém especial, que tinha
ligação com a família. Helena saiu dali com a cabeça funcionando a 1000 por hora. No mesmo dia conseguiu o endereço do abrigo onde Raquel tinha ficado. Não foi até lá. Não queria se mostrar ainda. Só queria informação. E começou a montar o quebra-cabeça pelas beiradas. No fim da tarde, mandou uma mensagem para Arthur. Precisamos conversar. Amanhã. Assunto sério. Arthur respondeu com um simples: tudo bem, pode ser às 10. Eles se encontraram num café perto do hotel. Quando ele chegou, ela já estava lá, impecável como sempre. Maquiagem leve, blazer elegante, tablet em cima da mesa, copo de água mineral intocado. Oi, Arthur, ela disse como se tivesse tudo sob controle. Oi, Helena. Que assunto sério é esse? Ela foi direto ao ponto. Quem é essa mulher? Arthur franziu a testa. Que mulher? A mulher com o rosto da Marina. Aquela que você colocou num apartamento. Que tá apresentando pro Caio. Que todo mundo agora acha que é a irmã gêmea da minha irmã. Arthur respirou fundo. Já sabia que esse momento ia chegar. O nome dela é Raquel. E sim, ela é irmã da Marina. O teste de DNA confirmou. Não é suposição. É fato. Helena balançou a cabeça como se aquilo fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido. E você acredita nisso? Assim? Sem mais nem menos? Não foi sem mais nem menos, Helena. Eu fui atrás. Descobri tudo. Ela foi entregue para adoção quando bebê. Os pais da Marina confirmaram. Helena cruzou os braços. Então você agora resolveu virar salvador de mendiga? Arthur olhou sério para ela. Cuidado com o que você fala. Eu só tô dizendo a verdade, Arthur. Você tá levando essa mulher pra dentro da sua vida, da vida do Caio, da empresa. Tá se envolvendo. Não sabe o passado dela, com quem andava, o que já fez. E o que você sugere? Que eu vire as costas pra ela? Que eu finja que nada disso aconteceu? Eu sugiro que você pense. Essa mulher pode estar usando essa história toda pra se aproveitar. Ela pode ter visto uma oportunidade. Talvez nem seja verdade esse passado. Triste todo o que ela contou. Pessoas assim são boas em inventar. Arthur se levantou. Acabou a conversa. Você não tá sendo racional. Ela insistiu. Não, eu tô sendo humano. E se você não consegue entender isso, então quem tá sendo irracional aqui é você. Arthur saiu do café, deixando Helena com os braços cruzados e o olhar frio. Mas ela não ia parar por ali. 2 dias depois, Raquel entrou numa farmácia para comprar absorventes e pasta de dente. Quando saiu, o segurança veio atrás, dizendo que ela tinha sido vista colocando algo na bolsa sem pagar. Ela tentou explicar, mostrar a nota fiscal, mas ninguém quis escutar. Chamaram a polícia. Arthur teve que sair às pressas para resolver. No fim, tudo se esclareceu. Foi um mal-entendido. Ou melhor, não foi. No dia seguinte, Arthur descobriu que Helena conhecia o dono da farmácia. E o segurança, ela estava armando, tentando sujar a imagem de Raquel aos poucos. Criar pequenos escândalos, desgastar, forçar Arthur a se afastar. E ele percebeu que agora, mais do que nunca, ia precisar proteger Raquel não só das dores do passado, mas também das armadilhas do presente. A vida de Raquel estava começando a entrar nos trilhos. Ainda tinha dias em que ela acordava assustada, no meio da noite, achando que estava no chão frio de alguma calçada. Ainda se assustava quando alguém falava alto demais. Ainda se sentia pequena em lugares cheios, mas ela estava lutando. Estava indo no curso de manicure. Estava aprendendo a cuidar das próprias contas. E Caio já chamava ela de tia Raquel, com a naturalidade de quem nunca julgou ninguém na vida. Arthur continuava ali, firme, mesmo quando ela afastava ou duvidava. E isso era o que mais mexia com ela. Saber que alguém ainda estava ali mesmo, depois de ver tudo. Mas quem também estava observando de longe era a Helena. Ela não gostava de perder, e muito menos de ser contrariada. Quando Arthur virou as costas no café e defendeu Raquel, Helena sentiu algo dentro dela ferver. Um tipo de raiva silenciosa, fria, que não grita, mas age.
ela começou a montar tudo com calma. Usou o que tinha: influência, contatos e uma rede de gente que devia favores a ela nos bastidores. Não era o tipo de pessoa que aparecia fazendo escândalo. Era do tipo que apertava os botões certos e depois ficava sentada assistindo tudo desmoronar. Raquel nem desconfiava, continuava vivendo. Um dia, Cida chegou animada dizendo que ia ter uma feira de serviços no centro e que as alunas do curso podiam participar com uma barraca para fazer unhas das visitantes. Raquel ficou nervosa, mas topou. Seria a primeira vez que mostraria o que aprendeu. Ia usar o nome dela, sem vergonha. Era um passo enorme. No dia da feira, ela chegou cedo, montou tudo com a ajuda de Cida e de outra aluna. Mesa pequena, 2 cadeiras, esmaltes coloridos, álcool, algodão. Uma plaquinha simples feita à mão. Unhas por Raquel, preço livre. As primeiras clientes chegaram tímidas, depois vieram mais. Raquel começou a se soltar. Conversava, ria, perguntava do dia das pessoas. Algumas reconheciam ela da rua, mas elogiavam o trabalho. Diziam que ela tinha mãos leves. E aquilo fez Raquel se sentir normal. Pela primeira vez, normal. Era meio-dia, quando uma mulher chegou. Bem arrumada, com salto alto, cabelo preso e óculos escuros. Se apresentou como repórter de um site de notícias local. Estamos fazendo uma matéria sobre mulheres que superaram dificuldades. Posso tirar umas fotos suas e fazer umas perguntas? Raquel ficou nervosa, mas Cida a encorajou. Ela aceitou. A repórter fez umas perguntas leves. Perguntou do passado, do curso, do que ela sonhava para o futuro. Raquel respondeu tudo com o coração aberto. No dia seguinte, a matéria saiu. Mas o que estava no site não era o que ela esperava. A manchete dizia: mulher com histórico nas ruas tenta reconstruir a vida, mas levanta suspeitas. Será mesmo mudança ou encenação? No texto, cortaram partes da fala dela. Tiraram do contexto. Sugeriram que ela apareceu do nada e que agora tinha contato com empresários poderosos. Mostraram uma foto dela com Arthur na porta do prédio dele, como se fosse um escândalo. Diziam que ela poderia estar sendo favorecida indevidamente e usaram até o termo golpe emocional. Raquel viu a matéria no celular emprestado de uma colega. Leu tudo com os olhos arregalados, depois jogou o aparelho no chão. Sumiu por horas. Cida e Arthur ficaram desesperados, ligando, perguntando por ela. Quando Arthur finalmente encontrou, Raquel estava sentada num ponto de ônibus, sozinha, com os joelhos encolhidos no peito. Por que você fez isso comigo? Ela perguntou assim que viu ele. Eu não fiz nada, Raquel. Eu juro. É tudo mentira, né? Eu fui burra. Fui burra de acreditar que dava pra mudar. Eles estão rindo da minha cara. Acabaram comigo. A matéria foi encomendada. Isso não é jornalismo. É ataque. Ela chorava sem fazer barulho. Eu não sou ninguém, Arthur. Eu sou a mulher que vocês largaram num abrigo, que viveu na rua, que fez de tudo pra não morrer. E agora querem pintar como o quê? Aproveitadora? Arthur se sentou ao lado. Eu tô com você. Isso vai passar. Eu vou provar que é mentira, que você não fez nada errado. Mas eu fiz. Ela respondeu com a voz falha. Eu acreditei. Isso foi o meu erro. Eu devia ter continuado quieta, invisível. Pelo menos assim ninguém me machucava. Não. Você não tem culpa de confiar. Culpa tem quem inventa mentira, quem quer te ver cair. Foi a Helena, não foi? Arthur não respondeu, mas ela entendeu pelo olhar dele. Ela quer me tirar de perto de vocês, porque eu sou a mancha na história bonita de vocês. Você não é mancha nenhuma. Você é verdade, e a verdade sempre incomoda quem vive de aparência. Raquel respirou fundo. Os olhos estavam vermelhos, mas o choro tinha parado. Eu quero sumir. Só por uns dias. Não, não agora. Porque se você sumir, ela ganha, ela. Virou o rosto. E o Caio? Vai ver isso tudo. Vai pensar que sou mentirosa. O Caio te ama.
Ele não precisa de manchete para saber quem você é. Raquel fechou os olhos. Ficou quieta por um tempo. Depois se levantou. Me leva para casa. Só isso. Sem conversa. Arthur respeitou. Levou ela de volta pro apartamento. Ela entrou e trancou a porta. E pela primeira vez em semanas, não mandou mensagem naquela noite. Arthur passou a noite sentado no sofá do hotel com o celular na mão e a cabeça a mil. Mandou 3 mensagens. Apagou as 3. Pensou em ligar. Desistiu. Depois pensou em ir até o apartamento dela, mas ficou parado na porta, sem coragem de bater. Ele se sentia impotente. Raquel tinha desaparecido emocionalmente de novo. Se fechou, e ele entendia, mas doía. Doía como se alguém tivesse arrancado uma parte dele que ele nem sabia que estava lá. Ele odiava se sentir assim. Vulnerável. Fora de controle. A última vez que se sentiu daquele jeito foi no hospital, segurando a mão da Marina, esperando o fim. E agora, esse vazio estava de volta. Só que diferente. Tinha raiva misturada. Raiva de Helena, de quem espalhou a mentira, de si mesmo por não ter previsto aquilo. No dia seguinte, ele tomou café sozinho, passou a manhã respondendo e-mails e ouvindo um monte de gente da empresa comentar da matéria, como se fosse só fofoca de internet. Ninguém sabia a verdade. Ninguém queria saber. Na hora do almoço, ele decidiu ir até ela. Parou na frente do prédio. Subiu as escadas devagar, como se cada degrau pesasse mais que o anterior. Quando chegou, respirou fundo e bateu na porta. Nada. Bateu, de novo, com mais força. Silêncio. Encostou a testa na madeira. Raquel, abre, por favor. Só quero falar. Demorou. Mas ele ouviu o som da tranca virando. A porta abriu devagar. Raquel estava lá. Cabelo preso de qualquer jeito, rosto inchado. Não disse nada. Só deu um passo pro lado e deixou ele entrar. Arthur entrou e ficou parado no meio da sala. Obrigado por abrir. Ela fechou a porta e cruzou os braços. Fala. Ele se virou para ela. Eu queria pedir desculpa. Por quê? Por não ter te protegido melhor. Por ter deixado isso acontecer. Por não ter te contado que a Helena era capaz disso. Raquel ficou olhando para ele. A expressão era fria, mas o olho estava cheio de coisa guardada. Eu confiei em você, Arthur. Eu sei. E eu também confiei. Achei que ela não iria tão longe. Achei que, no fundo, ela só queria manter o controle da empresa. Mas agora, ela passou do limite. E você vai fazer o quê? Arthur respirou fundo. Vou tirar ela de perto. Já liguei pro meu advogado. Ela vai ser afastada da diretoria. Vai ter que responder por isso. Raquel se encostou na parede. Isso vai resolver? Vai mostrar que ela não manda mais em mim. Que ela não manda mais em ninguém da minha vida. Silêncio. Arthur deu um passo à frente. Eu também queria dizer outra coisa. Raquel olhou para ele desconfiada. Eu tô apaixonado por você. Ela arregalou os olhos. Ficou muda. E isso me assusta, porque você parece com a Marina, mas você não é ela. E o que eu sinto não é confusão. É real. Eu pensei que estava me apegando por causa da dor, por carência. Mas não é isso. É você. O seu jeito. A sua força. A sua verdade. Eu admiro você. Ela respirou fundo. Baixou o olhar. Os braços ainda cruzados, mas os ombros relaxaram. E se eu não conseguir gostar de você do mesmo jeito? Tudo bem. Eu não tô aqui esperando nada. Só queria que você soubesse. Porque esconder não muda o que eu sinto. Raquel passou a mão no rosto. Depois, foi até a janela. Ficou ali, olhando a rua lá embaixo. Eu não sei lidar com amor, Arthur. Eu só conheço abandono. Quando alguém diz que me ama, eu acho que é mentira. Que vai embora logo depois. Eu não vou. Ela virou para ele. E se eu quebrar de novo? Eu fico para colar os pedaços. Eles ficaram se encarando. Você é teimoso, ela disse. Sou.
E idiota. Também. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ainda tô com raiva. Pode ficar. Só não me manda embora. Ela andou até o sofá. Sentou. Ele foi atrás. Sentou do lado. Eu ainda quero sumir às vezes, só pra ninguém mais me ver. Mas agora, tem gente que sente sua falta. Ela olhou pra ele. Você sente? Todos os dias, ela encostou a cabeça no ombro dele. Me dá tempo. O tempo que você quiser, e os dois ficaram ali, sem mais palavras. Só o barulho da cidade entrando pela janela, a respiração dela acalmando. O coração dele batendo mais lento. E a certeza de que, mesmo com tudo, eles ainda estavam tentando. Juntos. Fazia uma semana que Raquel não saía de casa. Só abria a janela às vezes para respirar. Ela passava os dias andando de um lado pro outro dentro do apartamento. Tentava ler alguma coisa. Tentava assistir TV. Mas nada prendia. Nem o sono. Nem a fome. O corpo estava ali, mas a cabeça ainda revivia a matéria. Os comentários maldosos. O olhar das pessoas na rua, como se todo mundo soubesse de tudo, mesmo sem saber de nada. Arthur ia lá todos os dias. Às vezes ela deixava ele entrar. Outras vezes não. Mas ele não desistia. Levava comida, café, notícias boas. Contava sobre o Caio, sobre o curso de manicure, sobre o mundo lá fora. Sempre de um jeito leve, como quem não quer empurrar. Só lembrar que a vida ainda tá acontecendo. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou. Raquel estava sentada no chão da sala, com os cabelos presos num coque bagunçado, quando Cida mandou uma mensagem. Vamos fazer um mutirão de beleza aqui no abrigo. As meninas pediram você. Vem? Ela ficou olhando a tela por um tempo. Depois digitou. Tem certeza? Cida respondeu com um áudio. Raquel, olha, eu não sou de forçar. Ninguém, você sabe disso. Mas aqui no abrigo tem gente que te admira, que viu você crescer em pouco tempo, que aprendeu com você. Se você não vier por você, vem por elas. A gente não se importa com o que saiu na internet. A gente se importa com o que a gente vê todo dia. Raquel ficou em silêncio por uns bons minutos. Levantou, olhou o próprio reflexo no espelho da sala. A cara cansada, mas o olhar mais firme do que antes. Respirou fundo. Respondeu só com: tá bom, tô indo. Ela pegou a mesma mochila de sempre, colocou dentro os esmaltes que tinha comprado com o dinheiro do curso e foi. Andou até o ponto de ônibus com o coração batendo forte. A cada passo, sentia os olhos das pessoas queimando. Ou pelo menos achava que sentia. Paranoia. Trauma. Mas mesmo assim, foi. Quando chegou no abrigo, sentiu algo diferente. As meninas estavam sorrindo. Algumas vieram abraçar. Outras fizeram questão de mostrar os espaços arrumados com fitas coloridas e mesas cheias de cosméticos simples, mas bem organizados. A gente guardou um espaço só seu, disse uma das alunas, apontando para um cantinho com uma cadeira e uma plaquinha escrita com canetinha. Raquel, com orgulho. Ela engoliu seco. Sentou. Abriu a mochila. Começou a trabalhar. As mãos tremiam no começo. Mas depois de um tempo, o movimento voltou. Natural. Automático. Conversava com as mulheres, ouvia histórias, ria de uma piada ou outra. Aos poucos, foi lembrando da sensação boa de se sentir útil, de se sentir bem fazendo algo com as próprias mãos. No meio da tarde, Arthur chegou com Caio. O menino correu até ela como se nada tivesse acontecido. Tia Raquel, olha o que eu fiz. Era um desenho. Ela e ele sentados numa praça, rindo. Do lado, Arthur. E em cima, escrito com letras tortas: Minha nova família. Raquel pegou o papel com cuidado, como se fosse feito de vidro. Olhou para Arthur. Ele não disse nada. Só sorriu. Eu posso ficar aqui com você? Caio perguntou. Claro que pode. Ele puxou uma cadeira, sentou do lado dela e começou a escolher os esmaltes, dizendo qual cor combinava com cada cliente. As mulheres riam,
se divertiam com a empolgação dele. A notícia de que Raquel tinha voltado ao abrigo se espalhou. Algumas pessoas apareceram só para ver. Tiveram gente que tirou foto escondido, tentando registrar a tal da irmã gêmea em ação. Mas naquele dia ninguém foi rude, ninguém apontou. O ambiente estava limpo, leve. As pessoas viram ela como ela era ali, uma mulher de verdade, fazendo o que ama. Mais tarde, uma jornalista de um jornal sério da cidade apareceu. Não foi empurrada por fofoca. Tinha visto o estrago da matéria antiga e quis escutar o outro lado. Posso conversar com você? Só escutar. Nada sensacionalista. Raquel hesitou. Olhou para Cida. Depois para o Arthur. Por fim respondeu. Pode, mas sem corte. Sem mudar as palavras. Prometo. E assim, pela primeira vez, Raquel contou a história dela numa entrevista sem medo. Falou da infância no abrigo, da rua, da luta para viver, do reencontro com a irmã que ela nunca conheceu, do teste de DNA, da matéria mentirosa. E principalmente falou de agora. Eu não quero que ninguém me veja como coitada. Também não. Quero que achem que virei alguém melhor porque o Arthur me ajudou. Eu me ajudei. Eu levantei. Ele só me deu a mão. E tudo que eu quero é poder continuar sendo quem eu sou, sem precisar me esconder mais. A jornalista ouviu tudo em silêncio. Gravou. Tirou fotos com respeito. E prometeu que dessa vez, a verdade ia sair inteira. Quando a matéria foi ao ar 2 dias depois, a reação foi completamente diferente. Gente mandando mensagens de apoio. Mulheres que também viveram na rua dizendo que se sentiram representadas. Pessoas pedindo desculpa por ter julgado. E até convites para Raquel falar em cursos e rodas de conversa. Ela não respondeu nada no primeiro dia. Só leu. Em silêncio. Sentada na cama. Arthur do lado. Quieto. Mas depois de um tempo, ela virou e falou. Tô com medo. Do quê? De ser feliz. Arthur segurou a mão dela. A gente vai com calma. Um dia de cada vez, ela sorriu. Então bora pro próximo. Helena não apareceu mais. Depois da entrevista de Raquel, ela sumiu dos holofotes. Silêncio total. Nenhum comentário. Nenhuma resposta. Mas quem conhece gente como Helena sabe. Silêncio nunca é paz. Silêncio vindo dela era sinal de que alguma coisa estava sendo planejada. Tava mesmo. 2 semanas depois, Arthur recebeu uma notificação judicial. Um processo, assinado por ela. O documento dizia, com todas as letras, que Raquel era uma ameaça ao equilíbrio patrimonial da família e que, por segurança da herança de Caio e da estrutura empresarial, a justiça deveria impedir qualquer movimentação financeira, familiar ou jurídica que colocasse Raquel em posição de influência. Basicamente, ela queria que Raquel fosse tratada como uma estranha legalmente, como se o teste de DNA, a convivência, o afeto, nada disso valesse, como se a irmã gêmea da Marina fosse só mais uma oportunista que apareceu para tirar vantagem. Arthur ficou com a mão tremendo quando terminou de ler. Raiva, mas também decepção. Ela não tem mais limite, ele disse em voz alta, sozinho, no escritório. No mesmo dia, ele foi até o apartamento da Raquel. Ela abriu a porta com expressão tranquila, mas o olhar cansado. Já sabia. Fui notificada hoje também, disse ela, sem rodeios. Arthur entrou, jogou o envelope na mesa. Helena quer apagar sua existência. De novo. Raquel deu de ombros. Tô acostumada. Não devia. Mas tô. Só que agora... Agora eu quero brigar. Arthur sentou do lado dela. Vai ser guerra. Então a gente vai lutar. Eles chamaram um advogado de confiança. Alguém que já tinha defendido causas difíceis contra gente poderosa. E começaram a montar o caso. Juntaram tudo. Teste de DNA, depoimento dos pais de Marina, os registros do abrigo, a ficha médica da época, até o depoimento da Adriana, a ex-assistente social. Tudo. Raquel também deu seu próprio depoimento, em vídeo. Contou sua história do começo ao fim. Sem maquiagem,
sem esconder nada, inclusive os erros, as dores, as escolhas ruins, mas com um detalhe que ninguém podia tirar dela: a coragem de estar ali, viva. A audiência foi marcada para dali a 1 mês, tempo suficiente para Helena preparar seu ataque. E ela veio armada. No dia da audiência, Raquel usou uma calça jeans escura, uma camisa branca simples e prendeu o cabelo com um elástico preto. Nada chamativo, mas elegante. Arthur usava terno, mas sem gravata. Eles chegaram juntos. Cida também foi. E Caio ficou com a babá, mas mandou um vídeo desejando sorte. Helena já estava na sala de espera quando eles chegaram. Tava com aquele ar de quem nunca perde. Vestida com um blazer caro, maquiagem leve e um olhar que não pisca. Fingiu não ver ninguém. A audiência começou pontual. A juíza era uma mulher de fala firme e rosto sério. Chamou as partes, sentaram. Primeiro, o advogado de Helena falou, com aquele jeito ensaiado, calmo, mas carregado de veneno. Essa mulher não tem histórico. Viveu fora do radar, sem identidade. Não há prova concreta de que seus vínculos são legítimos. E mesmo que fosse, sua entrada repentina na vida do Sr. Arthur coloca em risco o equilíbrio emocional do filho dele e o patrimônio da empresa. Precisamos proteger a família de possíveis interesses ocultos. Raquel ouviu tudo sem se mexer. Depois foi a vez do advogado de Arthur. O DNA prova o vínculo. O histórico familiar confirma. Mas não é só isso. Estamos falando de uma mulher que sobreviveu ao abandono, à miséria, à violência, e que agora tenta viver de forma digna. Helena fala de riscos. Mas eu pergunto, quem aqui teve mais oportunidades? Quem aqui usou o próprio nome para espalhar mentiras na imprensa? Quem tentou destruir a vida de alguém com armadilhas? A juíza fez perguntas, pediu provas, assistiu aos vídeos, leu os depoimentos. Foi nesse momento que uma reviravolta inesperada aconteceu. O advogado de Arthur entregou um novo documento. Era uma denúncia anônima, com provas anexadas. E mostrava que, nos últimos 2 anos, Helena desviou dinheiro da empresa. Usando contratos falsos, movimentações em nome de empresas laranjas e repasses disfarçados. Arthur ficou chocado. Não, fazia ideia. O advogado explicou que, ao investigar os passos dela para se defender da ação, descobriram esse rombo escondido. Algo que nem ele tinha visto antes. A juíza leu tudo com atenção. Helena ficou pálida. Pela primeira vez, perdeu a pose. Tentou se justificar, mas foi interrompida. Isso será encaminhado à promotoria, disse a juíza. Raquel apenas observava. Não sorriu. Não comemorou. Mas olhou para Arthur com um olhar calmo. Como quem sabia, no fundo, que uma hora a máscara cairia. Ao final, a decisão saiu ali mesmo. A ação de Helena foi arquivada. Raquel teve seu vínculo reconhecido como irmã legítima de Marina. Legalmente. Publicamente. E Helena vai responder por fraude e abuso de poder. Na saída do tribunal, repórteres cercaram Arthur e Raquel. Dessa vez ela não fugiu. Parou. Pegou o microfone de uma das câmeras e falou: Eu não sou um escândalo. Eu sou uma pessoa. E ninguém mais vai me apagar. Arthur segurou a mão dela, forte, e os dois saíram dali. Não como vítima e herói, mas como 2 sobreviventes. A cidade continuava a mesma. Os carros ainda buzinavam nos mesmos cruzamentos. O vento ainda trazia cheiro de pão saindo da padaria às 6 da manhã. E as pessoas ainda andavam apressadas pelas calçadas. Mas para Raquel, tudo parecia diferente agora. Porque pela primeira vez, ela andava com o rosto levantado. A decisão judicial saiu nos jornais. Pequeno, discreto, mas saiu. Com nome completo, foto e uma frase que ela nunca pensou que veria associada. A ela, reconhecida como irmã legítima da falecida empresária Marina Oliveira. Aquilo não era só papel. Era identidade. Era existência. Era dizer para o mundo: eu estive aqui o tempo todo.
Vocês é que não olharam. Arthur pediu afastamento da empresa por tempo indeterminado. Disse que queria respirar, cuidar do filho e viver com mais leveza. Confiava nos sócios para manter tudo funcionando. O escândalo de Helena tinha deixado feridas, mas ele já não carregava a empresa como um escudo. A vida tinha mostrado que tinha outras coisas mais urgentes. A primeira coisa que Arthur fez quando se afastou foi viajar com Raquel e Caio. Foram para o interior de São Paulo. Um lugar simples, cheio de árvores, canto de passarinhos e um rio que atravessava a cidadezinha no meio. Sem hotéis chiques, sem flashes. Só silêncio. Raquel nunca tinha saído de Curitiba. Nunca tinha dormido num lugar onde o céu dava para ver inteiro. A primeira noite que passou ali, ficou mais de 1 hora deitada na rede, em silêncio, olhando as estrelas. É estranho, disse ela, quase cochichando. Arthur olhou para ela, deitado numa espreguiçadeira. O quê? Sentir paz. É como se eu não soubesse onde guardar isso aqui dentro. A gente aprende. Devagar, ela sorriu. E voltou a olhar para o céu. No dia seguinte, Caio acordou cedo, já vestido com roupa de banho. Tia Raquel, posso te ensinar a nadar? Ela arregalou os olhos. Nadar? Eu nem sei boiar, menino. Eu te ensino. Arthur riu do jeito insistente de Caio. E ela topou. No rio raso, com água na cintura, Raquel gritava cada vez que escorregava no fundo de pedra, mas ria junto. De um jeito leve, sincero, coisa rara. Caio vibrava como se estivesse ensinando a primeira astronauta do mundo. Na volta da viagem, ela se sentia diferente. Mais confiante. Mais segura. Passou a andar sozinha pela cidade, sem capuz, sem desviar do olhar dos outros. Recomeçou o curso. Terminou. Ganhou o certificado. Arthur ajudou a montar uma salinha comercial. Pequena, mas só dela. O letreiro tinha um nome simples. Raquel. Cuidar de si também é resistência. Ela mesma pintou a parede de rosa claro. Escolheu a cadeira, os móveis, os vidros dos esmaltes. No dia da inauguração, apareceram 10 pessoas, a maioria amigas do abrigo. E Caio, claro. Leu um bilhetinho em voz alta, todo orgulhoso. Ah, gente achou você na rua, mas agora a rua nunca mais vai te achar de novo. Ela chorou ali, sem vergonha. No final da tarde, quando todos foram embora, Arthur ficou. Cansada? Ele perguntou. Um pouco. Valeu a pena? Ela olhou para tudo. Ao redor. Tocou na parede. Apoiou a mão na bancada. Eu achei que não ia passar dos 25. E agora tô aqui, com 32, num salão meu. Isso vale mais do que qualquer presente. Ele se aproximou. Ainda tenho um. Ela levantou uma sobrancelha. Ah, é? Ele tirou. Um envelope do bolso. Ela pegou, abriu devagar. Era uma passagem de avião. Florianópolis? Só se você quiser. E por que Floripa? Porque tem um lugar lá onde o céu encontra o mar. E você precisa ver isso com os próprios olhos. Ela olhou para ele. Séria. Você não cansa de mim, não? Nunca. Ela segurou a mão dele. E ficou ali, em silêncio. O tempo passou. O sol foi se pondo, e pela primeira vez, Raquel sentiu que podia planejar o amanhã. Raquel estava sentada no chão da sala, com as pernas cruzadas, olhando uma caixa de papelão cheia de coisas antigas. Tinha recortes de jornal, fotos do salão, cartinhas de clientes, o primeiro esmalte que ela usou no abrigo e um bilhetinho dobrado em 4 que o Caio tinha feito na época do curso, com letra toda torta. Você é como uma flor que cresceu no cimento. Arthur apareceu na porta com 2 copos de suco. Tô atrapalhando? Não. Tô só lembrando de onde vim. Você não veio de uma caixa, Raquel. Eu vim da rua. E agora eu tô em casa. É estranho. Ele entregou o copo e sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Raquel falou. Arthur. Lembra quando eu te falei que tinha tido um filho? Lembro.
Eu nunca procurei ele. Nunca tive coragem. Tinha medo dele me odiar. Medo de descobrir que ele estava melhor sem mim. Arthur colocou o copo no chão. Você quer procurar agora? Ela demorou para responder, mas disse com firmeza. Quero. Naquela noite, os dois começaram a buscar. Arthur usou tudo que tinha. Contatos, informações, bancos de dados, nomes antigos. Raquel lembrava da cidade, do hospital, do nome da assistente social. Era pouco, mas era alguma coisa. Demorou semanas. Um nome apareceu aqui, outro ali. Erros de registro, arquivos perdidos, mas eles não pararam. Até que um dia Walter, o mesmo detetive que ajudou Arthur no começo, mandou uma mensagem. Acho que encontrei o rapaz. Arthur mostrou para Raquel. Ela congelou. O nome dele é Matheus. 23 anos. Mora em Curitiba. Trabalha como estagiário. Na sua empresa, Arthur. Arthur arregalou os olhos. Não é possível. Como assim? Ele entrou faz uns 6 meses. Inteligente, esforçado, tímido. Sempre me tratou com um respeito diferente. Como se me conhecesse. Eu nunca entendi. Agora, talvez ele sinta alguma coisa. Raquel tremia. E agora? Agora a gente conta. No dia seguinte, Arthur chamou Matheus para uma conversa reservada. Os dois sentaram na sala de reunião pequena. Arthur foi direto. Preciso te contar uma coisa séria e te mostrar uma pessoa. Raquel entrou na sala. Estava nervosa, mas firme. Matheus olhou assustado, levantou devagar, piscou várias vezes. Eu conheço você de algum lugar. Raquel tentou sorrir, mas a emoção era pesada demais. Meu nome é Raquel. Eu te dei à luz quando tinha 17 anos. Matheus ficou pálido. Sentou devagar, como se as pernas tivessem falhado. Eu fui adotado com poucos meses. Meus pais nunca esconderam. Mas eu nunca soube seu nome. Nunca soube por quê. Ela se aproximou. Porque eu era só uma menina assustada. Sem casa, sem ninguém, sem saber o que fazer. Mas eu nunca esqueci de você. Nem por um dia. Ele olhou nos olhos dela e chorou. Ela também. Arthur saiu da sala. Deixou os dois ali, no tempo deles. Horas depois, os 3 estavam no apartamento de Raquel. Matheus contava histórias da infância, dos pais adotivos, da faculdade. Ela ouvia cada palavra como se estivesse recuperando anos roubados. Não tinha mágoa. Tinha um tipo de amor calmo. Um amor que sobreviveu ao abandono, à distância, ao tempo. Quando Caio chegou da escola, Arthur explicou quem era o moço do escritório. Caio sorriu e disse: Então agora eu tenho um irmão? Matheus riu. Meio irmão, mas sim. Legal. Eu sempre quis um. No fim da noite, Raquel olhou para o céu pela janela da cozinha. A cidade lá fora seguia no seu ritmo, mas ali dentro, tudo estava em paz. Não de um jeito perfeito, mas de um jeito verdadeiro. Arthur se aproximou. Agora você tem tudo de volta. Nem tudo, mas o que importa sim. Ele encostou a testa na dela. E o que vem depois? O que a gente escolher juntos? Você me ama? Eu amo. Então vamos embora um dia? Só para qualquer lugar? Bora. Mas só se levar o Caio. E agora o Matheus também. Arthur riu. Fechado. Ela beijou ele ali, sem pressa. E ali, naquela cozinha simples, cercados pelo som dos risos dos filhos e do passado que finalmente fez as pazes com o presente, o amor encontrou espaço para morar.